Bem, meus amigos, estamos começando mais um programa Alex Ramos, né? 7 anos no ar sem parar. Isso também é um mérito de você, sertanejino, de você, ribeirão pretano, que tem nos apoiado ao longo desses anos. É por isso que o nosso programa permanece até hoje. E esperamos permanecer por muitos e muitos anos. E este programa já lançou a Mayara Ramos, lançou o Marral, que já está com o programa individual. Então a gente, graças a Deus, vocês têm nos recebido na sua casa de braços abertos. Beijão para vocês e continue nos prestigiando. E os nossos apoiadores, né, que sempre têm investido no nosso programa, acreditando no nosso programa, e nós em troca levamos a informação. E por isso que nós estamos trazendo o Adésio Marques, né, que nada mais, nada menos é o currículo do homem. Ele é diretor titular do CIESP, vice-presidente do SEIS-BR e também presidente da CAMAC e também diretor da Fiesp. Olha o currículo do homem, vai estar falando sobre todos os assuntos gerais hoje, sobre indústria, sobre economia, sobre política. E é o que eu falei, né? Ele é muito polêmico. Mas antes de a gente começar o programa quente para valer, vamos ao nosso intervalo com o apoio do CIESP. Bem, meus amigos, nós estamos aqui no CIESP de Sertãozinho porque temos uma notícia muito boa para você. Nós vamos estar falando hoje sobre certificação digital. E para falar sobre este assunto, que é muito importante para você comerciante, para você empresário, nós estamos aqui com o diretor adjunto do CIESP e empresário Paulo Roberto Galo. Paulo, fala para nós qual a importância desse certificado digital. Alex, é um prazer ter vocês aqui na nossa casa, aqui no CIESP, para falar sobre esse assunto que é de grande importância. Com o avanço da tecnologia, hoje nós temos operações via internet constantemente, tá certo? Seja através de troca de e-mails, de contratos eletrônicos e o acesso à Receita Federal e outros órgãos estaduais, né? Então surgiu a necessidade, alguns anos atrás, de você certificar, né? Ou seja, você autenticar essas transações, essas operações. E com isso a tecnologia então introduziu a certificação digital. O que é a certificação digital? É um código eletrônico, tá? Que confirma que o Alex é o Alex, que o Paulo é o Paulo perante esses órgãos, perante essas entidades. E ele pode ser tanto para a empresa, né, que é o que a gente chama de CNPJ, que é o CNPJ eletrônico, quanto para as pessoas físicas, que é o CPF, né, que é esse CPF tradicional, que permite que o usuário tenha acesso ao sistema, tanto para cumprir as suas obrigações trabalhistas, tributárias, etc. e tal, quanto para buscar acesso à informação. E o empresário que está nos assistindo agora, talvez não tenha acesso a essa informação, mas o CNPJ eletrônico hoje é uma obrigatoriedade para a grande maioria das transações que envolvem Receita Federal. Então não é mais uma opção. Isso existe uma obrigatoriedade, especialmente para aquelas empresas que operam pelo lucro real, né? Então, certamente o pessoal da sua empresa, o seu contador sabem disso, sabem da necessidade e periodicamente você tem que renovar isso, né? A gente tem aqui a emissão tanto com validade de 1 ano quanto com validade de 3 anos, tá? São as duas modalidades em relação a essas certificações. E o CIESP está preparado para emitir ambas, né? E o que a gente espera com isso é que o empresário, veja bem, ele não precisa ser associado ao CIESP, ele não precisa ser um empresário da indústria, um empresário de qualquer segmento, é o comerciante, é o prestador de serviço autônomo, todos, né? Todos aqueles que têm uma atividade mercantil estão obrigados a ter esse tipo de documentação. E o CIESP está preparado para atender a todos. E com um diferencial importante, Alex. Qual que é o diferencial? Eu diria para você que são dois, né? Primeiro, o custo, né? Hoje a gente está lidando com problemas gigantescos na economia, particularmente aqui em Sertãozinho, e qualquer centavo é centavo economizado. É dinheiro. E a gente tem tarifas hoje, tanto para o CNPJ eletrônico quanto para o CPF eletrônico, extremamente competitivas, né? No caso do CNPJ, por exemplo, isso é importante para você que está ouvindo. Nós chegamos a ter um diferencial de preço, de redução de custo de até 70% em relação às outras organizações Tudo isso, certificadoras. Quase 70%? Então, onde você paga 300 e tanto, lá você vai pagar 100 e pouco aqui, tá? É menos da metade do valor, né? Tanto para o CNPJ quanto para o CPF eletrônico. E mais uma vantagem adicional para aqueles que são aí sim associados ao CIESP. Além da tarifa nossa base ser muito mais barata do que as outras certificadoras,
O nosso associado Ciesp ainda tem um desconto adicional de 20%, né? Isso exclusivamente para os associados ao Ciesp, tá? Que são o quê? As indústrias, tá certo? Basicamente, Verdade, Paulo. que são associadas ao Ciesp. E a outra grande vantagem disso é o atendimento 100% personalizado e pré-agendado, tanto aqui no nosso escritório, quanto esse serviço realizado na empresa do nosso associado ou não. Então vai até a empresa Vai também? até a empresa. Então a gente vai lá, isso é marcado um horário, para isso é preciso que seja o dono da empresa, né? Ou o administrador declarado em contrato social, que é ele que vai ser a pessoa física virada, transformada em pessoa eletrônica, tá certo? Tá certo. Então aqui nós temos na nossa DR, aqui tem uma Maristela, que é a nossa gerente local, executiva, está aqui todos os dias para orientar, não só, repito, aos nossos associados, mas como qualquer outra empresa ou pessoa física que tenha interesse na sua certificação pessoal, tá? Então esse é um diferencial importante, quer dizer, você não precisa hoje nem sair do seu escritório, do seu estabelecimento para ir até a certificadora. O Ciesp vai até esse público. Bem, agora a gente chama a Maristela aqui na conversa, daquela gerente do Ciesp, para falar, né, como que faz, né, um empresário, comerciante, para poder ter acesso a esse certificado digital. O endereço, telefone... Nós estamos aqui no Centro Empresarial Zanini, aqui ao lado da TGM, ao lado do pavilhão da FenaSucro, no terceiro andar, e o nosso telefone de contato é 3947-5522 ou www.ciesp.com.br/Sertãozinho. Maristela, muito obrigado por essa informação. Eu que agradeço. Tenho certeza que você está ajudando meus telespectadores aí e vão começar realmente a ver o resultado e a diferença. Obrigado. Obrigado a você. O programa continua. Meus amigos, estamos de volta e agora nós vamos no De Cara com o Alex, com o meu amigo Adésio Marques. Presidente, é assim que eu chamo ele, tenho essa liberdade de chamar de presidente, porque foi o presidente mais jovem que o Seis já teve, né? 25 anos, Adésio. 25 anos, então foi uma nova geração. Ele já está velho, assim, de experiência, mas é novo de idade ainda, mas de experiência. Como que era, vamos já começando, Adésio, como que era andar no meio daquelas feras, João Luiz Versucci, Wagner Stefanoni, conhecido como Cachorro Louco, Walter Pereira, Carlos Roberto Libona, essa turma toda aí, como que era isso aí? Era bom, né? Primeiro é um prazer, né? Gostaria de saudar todos que estão nos assistindo aí, te agradecer pelo convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui presente, falando contigo, de cara com a fera, que é com a Alex, né? Toda fera é feia, hein? Foi muito bom, né? Foi uma escola para mim ter entrado no Centro das Indústrias tão cedo, né? Na verdade, eu comecei muito cedo na minha vida. Tudo é precoce. Comecei a trabalhar na empresa, né? Eu e meus irmãos, já com 12 anos de idade. E aí... Você é o caçula de quantos irmãos? De 3 irmãos, eu sou o caçula, né? Tive uma irmã depois, nós infelizmente perdemos ela, né? Mas fomos em 4 irmãos. E aí eu sou o caçula, né? Hoje, né? Me tornei o caçula de 3 irmãos. E aí já muito novo, né? Nós ingressamos na empresa, na Camac. E aí viemos aprendendo, crescendo e aprendendo. E você falou do Centro das Indústrias, essas pessoas aí que eu acabei me envolvendo muito novo, para mim foi uma escola, né? Eu sempre me espelhava muito neles, né? Você citou alguns aí, eu tenho até mais alguns para citar, mas você pega o João Luiz Versucci, né?
o Wagner Stefanoni, que até hoje a gente tem se encontrado, tem tratado, Walter Pereira até hoje. Mas você pega também Almir Lazzarini, né? O Luiz Pereira Vinholes, né? O saudoso. O próprio teu irmão, né? O Júnior, que foi um dos presidentes, né? O Júnior também foi presidente lá no passado, antes que eu, inclusive, né? Que eu sou mais novo que ele. Enfim, e aí eu acabei me envolvendo com eles no centro das indústrias ali. E Odete, era diretor a princípio. Aqui, pode chegar aqui, ó, tá chegando coisa boa aqui, você viu o barulho aí? Ó. Aí, tá pensando que vim aqui na Donazinha, você não vai sair vazio não, filho, aqui, Donazinha aqui, além de doces aqui, ó, tem os lanches, tem o suco, né? Ah, muito bom. Então você não perde. Obrigado, não, viu? Então, para nós, por isso que eu falo assim, vim aqui, quando a Donazinha nos autoriza a gravar aqui, para nós é uma honra muito grande, porque nós saímos daqui muito bem servido. Olha aqui, ó, Rubiana nos atendendo. Obrigado, Rubiana. Obrigado, hein? Continuando, senhor Adélio. Então, essas pessoas aí que eu acabei de citar, realmente foram ali grandes professores meus, né? Me espelhei muito neles, o próprio Carlos Liboni, Mário Garrefa. Exato. Todas as pessoas que eu convivi ali, que são Silvio Martinelli, todas que são mais velhas que eu, na época eram mais velhas, lógico, e eu muito novo, e eu me espelhava neles, e ia aprendendo, bela escola, como hein? eu sempre fiz. Eu tenho mania de me espelhar nas pessoas, tentar aprender o que é bom e não fazer o que é de ruim, enfim. Então, foi assim que realmente eu acabei, logo em seguida de um primeiro mandato que eu fui diretor, secretário do SEIS, eu já acabei me tornando presidente com o apoio de todas essas pessoas, né? Então, Adélio, é o seguinte, você sabe que o Brasil, não é só o Brasil, o mundo todo hoje está passando por já vem passando por muita dificuldade, muita crise, principalmente uma crise econômica aí que tem acabado com vários países da Europa, e ela acabou chegando ao Brasil. E além disso, nós estamos passando por um problema até de desmando de governo, né? Porque a gente está vendo que realmente o nosso país está à deriva, está sem comando. Você que já passou por várias crises, como você mesmo disse, começou novo, passou aí por muitas etapas aqui no SEIS. Então eu quero perguntar para você o seguinte, e hoje, como que você enxerga isso? Você acha que já estamos no finalmente da crise? Você acha que a gente já podemos começar a enxergar uma luz lá no fundo do túnel, Décio? Não. Ainda não? Eu acho que... Nem a cogeração de energia vai salvar nós neste momento? Não, para uma segunda etapa agora. Eu particularmente, eu vou falar uma coisa que, infelizmente, eu não gosto de falar, né? Eu sempre dei entrevista, fui preparado para isso enquanto muito novo, para vir aqui e deixar realmente... Palavras positivas. Palavras positivas, né? De esperança, né? E por mais que eu tente vir aqui e deixar uma palavra de esperança, na verdade quem está tirando a esperança do povo não sou eu, né? Não vai ser eu que vai mudar a história que o Brasil está vivendo. Então só para responder, eu acho que não chegou o fundo do poço ainda. As coisas certamente vão melhorar. Mas antes de melhorar, vão piorar, hein? Infelizmente. E a gente percebe que hoje o povo não acredita mais em sigla partidária. Porque agora você está vendo que agora quem está envolvido é o presidente do Congresso, que é do PMDB. E o próprio Aécio Neves está se aparecendo muitas coisas dele em Minas Gerais, que é do PSDB. Então, na verdade, as pessoas hoje têm que começando a acreditar em pessoas, não em partido. E as pessoas do bem, né, que eu vejo você, um cara do bem, que poderia aí estar colocando seu nome na política para ajudar. Mas você fala assim, Alex, eu quero, porque hoje falar em política é sinônimo de safado, é sinônimo de malandro. E a pessoa do bem, ela se afasta, porque ela não quer correr esse risco de ser colocado esse adjetivo no nome dele. Então, mas eu acho que está na hora das pessoas do bem começar a aparecer, a assumir, porque se não assume, acontece isso, aparecem os ladrões, os malandros, os safados, que estão aí há anos. É por isso, e essa demonstração agora que está acontecendo de vindo todas as claras, é bom porque o povo precisa saber que o pessoal já rouba o Brasil há muito tempo, né, Décio? Não é de agora. Aí eu vou te falar uma coisa, né? A maior decepção da minha vida foi o Lula, né? É verdade. A maior decepção foi o Lula, porque não que eu tenha votado nele, eu não votei nele, mas eu confesso que no início
eu achava que ia ser uma pessoa que fosse consertar o Brasil. E aí, e tem pessoas que acham que ainda é que ele consertou. E ele volta na televisão e fala, ele e a sucessora dele vem e fala isso, que eles tiraram as pessoas da miséria, da linha da pobreza. Tudo de volta, não, agora puxou de cima para baixo todo mundo. Quem era bilionário ficou milionário, quem era milionário ficou rico, quem era rico ficou pobre, quem era pobre está ficando miserável. Então... Boa referência. Por quê? Porque quis tirar o pessoal da linha da pobreza, querendo tirar dos ricos. Precisa parar com essa mania, com essa bobeira, com essa utopia de dizer que precisa tirar do rico para dar para o pobre. O pobre precisa entender que não é assim que funciona. Então, o pobre precisa entender que não é assim que funciona. E não é assim que funciona. O que precisa para o pobre deixar de ser pobre, para o miserável, para ele comer, precisa ter crescimento, precisa ter emprego. É difícil, se não for um cara que ganhou na loteria, é difícil você achar um cara que é rico que nunca tenha começado muito cedo, que tenha lutado, que tenha trabalhado, que não tenha dia, não tenha hora. Ele pode agora, num certo momento, ter um conforto, mas é um cara que você pode ver que sempre lutou, que sempre trabalhou. Você vê o passado dele, tem uma história lá Tem uma atrás. história de luta, de suor, isso daí isso é básico, isso é condição sine qua non para as pessoas. Agora, o PT pregou uma fórmula que, não, tira do rico e dá para o pobre, distribui, acostumou mal muita gente distribuindo Bolsa Família. Bolsa Família é um programa importante, é um programa realmente que é muito interessante para as pessoas e tal, mas tem que ter algumas condições básicas que o cara precisa também fazer a parte dele. É como um projeto que nós lançamos uma vez, idealizamos aí aos empresários no SESI, Projeto Atleta do Futuro. A criança tinha que estar na escola, ela tinha que estar estudando, Então tem algumas... você tem que ter responsabilidade também. Então o PT criou um programa aí, uma forma de distribuir renda, que eu acho que isso, na verdade, chama-se compra de voto, que é ir lá e dar dinheiro pro cara, pôr dinheiro, pôr comida na mesa do cara. Lá e tal. Trabalhar, né? E acostumou mal, esse cara se acostumou. E um detalhe, e ele não pode trabalhar para ele receber isso, né? Porque se ele trabalhar, se ele tiver já uma certa renda, aí ele não recebe isso. Então o que ele faz? Ele não trabalha para poder receber. Gente, aí depois reclama que a sorte não ajuda, Deus não olha para ele, que a cigana enganou ele. Não existe, Alex, não existe sucesso sem esforço, não existe. Se não tiver luta, se você não tiver... Então, a minha decepção com o Lula, que eu comecei falando disso, é que eu esperava que ele efetivamente fosse consertar o Brasil. Ele deu uma maquiada boa, se tornou um dos homens, segundo a revista Forbes, um dos homens mais ricos do mundo. Não no nome dele, mas se você... O nome do filho. Do filho e parentes, amigos de confiança e tal. Tem um que eu conheço pessoalmente, particularmente. Quando eu fui no Instituto Lula eu conheci, que foi o cara que me levou lá. Não vou citar o nome dele aqui porque ele não tem nada com isso, mas é usado como laranja dele. Enfim, o Lula que a gente esperava que fosse... Mudar a história do país. Está mudando mesmo, né? Mudou. Está aí agora o resultado. Não existe milagre. Você consegue enganar, disfarçar. Por pouco tempo. Por pouco tempo. Aí chega uma hora que a máscara cai. A hora que cai... Adésio, tem um ditado que diz assim: se pegar todo o dinheiro, todo o tesouro do mundo e dividir em partes iguais para cada cidadão do mundo, daqui a um ano, quem era rico volta a ser rico, quem era pobre volta a ser pobre. Você acredita nisso? Você acredita que é isso mesmo? Na verdade, pode ser. Eu confesso que eu nunca havia ouvido esse ditado, mas eu confesso que para empreender, acima de tudo, além de você ter o recurso, ter o dinheiro, você tem que ter coragem. Você tem que ser ousado para correr risco. Então, empreender é eternamente correndo risco. E tem pessoas que não correm o risco. Ele gasta o dinheiro que tem
E aí já ele não vai ter mais. E a maior Tem prova... pessoas que se arriscam, empreendem, enfim, investem em alguma coisa. Isso pode dar certo como pode dar errado. Às vezes dá errado, esse perdeu. E o que dá certo, que além de competência, tem sorte, tem trabalho, muito esforço, aí ele multiplica esse dinheiro. Então, por isso que esse ditado deve existir por causa disso. É porque, na verdade, tem gente que consegue fazer multiplicar o dinheiro. É verdade, verdade. Sem sacanagem. Não, é verdade. E a gente também, eu vi uma vez uma matéria da Globo, quando ela voltou, depois de 30 anos, ela voltou para entrevistar os milionários da Loteca. A maioria estava pior do que estava antes de ganhar. Quer dizer, ganharam uma fortuna, ficaram super milionários e de repente passaram os anos, perderam tudo. E até um que era dono de uma borracharia, 30 anos depois, ele era empregado do próprio empregado que ele tinha dado a borracharia de presente. Então você vê como que dinheiro é uma coisa que não é para qualquer um que sabe, tem que saber administrar. Adécio, agora vamos falar um pouquinho das indústrias do Sertãozinho, dos nossos empresários, deste momento. O que você tem para dizer para nós? Bom, eu tenho para dizer que, lamentavelmente, a gente tem passado momentos aí de muita dificuldade, né? As empresas têm enxugado a cada dia. Eu queria deixar bem claro para a nossa sociedade, para essas pessoas que estão sendo demitidas, para as famílias dessas pessoas, que eu já ouvi alguns comentários, que, pô, mas a empresa tal, mas o empresário lá não sei o que é que tem, pô, o cara é ruim, né? Quebra a empresa, mas não quebra o empresário. Porque demitiu e tal. Mas, Alex, o que tem que ficar muito claro para a nossa sociedade é que o empresário, ele é vítima do sistema. Aliás, toda a sociedade, o empresário, dele é o empresário, o trabalhador, nós estamos sendo vítima de um governo irresponsável e, acima de tudo, incompetente. Porque o Brasil está ruim desse jeito, não é nem pelo que o pessoal roubaram, não. É pela má gestão do Brasil, pela má administração do Brasil. A Dilma Rousseff, a equipe dela agora deu uma melhorada, mas era péssima, eles eram ruins de serviço. Eu não contrataria nenhum deles para administrar qualquer que seja um negócio meu, um boteco de esquina. Então, é questão de competência. É o exemplo que você acabou de falar ali, que quem distribuiu dinheiro, uns ficaram pobres e outros ricos, tem aquele que tem competência, tem o tato, enfim, tem visão. Isso é importante. Então, eu quero dizer que os empresários, eles estão sendo vítimas. Tem demitido em massa. Por quê? Porque o que vai fazer uma empresa que tenha lá 500 funcionários e tem serviço para 100, 200? O que vai fazer com os outros 300? Vai tirar dinheiro da onde para pagar esses outros 300? O governo que foi incompetente esse tempo todo e que enganou o trouxa que votou nele, até a eleição o Brasil estava bom pra caramba, né? A Dilma ia falar na televisão, estava bom, Pronatec, geração de emprego, no Brasil não tinha desemprego, FIES, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Procura essas pessoas que estavam fazendo Pronatec para ver se consegue hoje, se existe Pronatec, porque a eleição foi em outubro, de novembro até fevereiro pelo menos o governo não estava repassando o dinheiro para o Pronatec. E não é por sacanagem, é porque não tem, o governo gastou o que não tinha, o governo mentiu, o governo enganou, o governo deu pedalada fiscal, tá errado, é crime, tem que pagar por isso, tem que perder o mandato porque é incompetente, porque é sem vergonha. Isso é uma coisa. Agora, o que o empresário vai fazer para num lugar que precisa, tem serviço para 100, 200 pessoas, o que vai fazer com 500? Não tem jeito, tem que enxugar, infelizmente, tem que acabar sacrificando algumas ovelhas para salvar as outras. Então, não é culpa do empresário, o Brasil não tem obra. A minha empresa, nos últimos anos, você sabe que eu fiz uma obra para a Petrobras, eu acabei de entregar em fevereiro de 2015 eu acabei de entregar, que era o prazo para entregar e eu entreguei. Nós estamos em outubro, eu não acabei de receber. E não sei se eu vou receber mais, porque o PT quebrou a Petrobras. Por que você fala do PT, né? Porque é o partido que administra esse país. Ele e o PMDB. Tá os dois juntos lá.
E mais quem é coligado. E eu não tenho nada contra partido ou a favor de outro partido. Eu falo o que faz as besteiras ou não. Não tem nada com o PSDB, com qualquer que seja o partido. Esse daí acabou com o nosso país. E os empresários são vítimas do sistema. Nós também estamos chorando lágrimas de sangue pela situação que esse governo, que eu não sei se pode chamar de governo, porque dá dó de ouvir a presidente falar, você pegar o Brasil numa crise dessa, e aí você dá o microfone para a presidente da República passar uma mensagem para nós, ó, sinceramente, poderia passar o microfone pro Tiririca. Fala, Tiririca, fala em nome do Brasil aí, ó, pro povo. Pelo menos ele faz palhaçada, ele fala coisas que faz, embora ela tenha feito o povo rir mais do que ele. Mas ele, pelo menos, não é o presidente da República. Ela deveria ter, no mínimo, de vergonha de falar as coisas que ela fala, embora ela fala achando que está falando certo, porque ela é incompetente, né? Tá certo. Adésio, infelizmente nós chegamos ao final. Eu sei que vocês gostaram, eu sei, mas a gente vai marcar uma outra hora para o Adésio voltar. Porque é aquilo que eu falei para vocês no começo do programa, o Adésio fala o que tem que falar. Não tem medo, é um cara polêmico. Então, você que gostou aí, ó, manda e-mail para nós aqui. Né? Tá aqui na tela o nosso e-mail, nosso telefone. E brevemente, até antes aí do final do ano, a Adésio vai estar falando com a gente. A gente ia falar sobre o impeachment da Dilma, eu falei assim, não, vamos esperar um pouquinho, Adésio, porque essa novela ainda não tem o capítulo final ainda vai estender um pouquinho. Então mais para frente o Adésio vai ter mais informação e vai estar passando para vocês. Adésio, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Alex, estou sempre à disposição, a hora que você quiser voltar, seguir a conversa, estou à disposição aí, deixar um abraço para toda a comunidade sertanezina, nossos amigos aí. Ribeirão Preto, que também assiste nós. Ah, é? Então, Sertãozinho e a Ribeirão, que faz parte da Grande Sertãozinho, aí toda a região. Tá certo, Adésio, mais uma vez obrigado. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Quero mandar um abraço a todos vocês, pessoal aí de Barrinha, de Pontal, de Pitangueiras, pessoal de Bitiúva, pessoal de Bonfim Paulista, o povo de Ribeirão Preto que tem recebido o nosso programa com muito carinho. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.